uma honra receber Maria da Penha, que acaba de descer do palco do Movimento aqui em Brasília e inspirou tantas pessoas, segue inspirando. E a sua fala foi muito tocante, Maria da Penha. E esse ano é especial para a senhora, para o Instituto Maria da Penha e para todas as mulheres, porque a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Mas isso, você com esse símbolo, é o maior símbolo da luta contra a violência doméstica contra mulheres. E queria saber qual foi o sentimento de ter subido nesse palco, falado para tanta gente no evento de empreendedorismo feminino. É sempre emocionante, não é? A gente recordar o caminho que foi feito, um caminho muito sofrido, com muitas incertezas, não é? Com muitas situações negativas, né, que se apresentaram, né? E que a gente vê hoje o reconhecimento de tanta luta, de tantos anos de luta, e que nós mulheres ainda temos que avançar, mas que nós já conseguimos caminhar bastante. A caminhada é longa, mas nós temos fôlego, né, Maria da Penha? Exatamente, com certeza. E é como eu falo, eu acho que a partir da educação, onde a criança que vive num ambiente, numa comunidade machista ou racista ou homofóbica, ela sendo educada para respeitar todos os seres humanos e sabendo que esse respeito é essencial para uma sociedade sadia, não é? Eu tenho esperança de que isso aconteça e a gente não precisa mais da lei para prender ninguém. Todas as pessoas, né, sejam humanos, sejam irmãs, e se respeitem. E em relação ao machismo, aquele relacionamento que não dá certo, cada qual vai para o seu lado. Mas não viver uma situação que nós estamos vivendo, aterrorizadora, onde aumenta o número de órfãos por causa do machismo. Isso é cruel demais, né? E o que é que as crianças hoje, qual o acolhimento que é dado a essas crianças que ficaram na orfandade? Nós não temos, e muito raramente nós temos, assim, uma estatística do número de órfãos que ficarem dessa, né, dessa violência. Quer dizer, há 20 anos, o bebê que nasceu naquele ano em que a lei foi sancionada, hoje é um homem ou uma mulher de 20 anos. E o que foi que o Estado fez por esta criança? Qual o acompanhamento que essa criança teve psicossocial? Porque uma família como a minha, que apoiou meus filhos, porque eu teria deixado 3 filhos na orfandade. Mas a minha família me apoiou. As minhas filhas só foram saber que eu tinha sido vítima de uma violência que ainda não estava caracterizada na sociedade brasileira e no dia do julgamento. Quantos anos depois da agressão aconteceu o julgamento? O meu julgamento foi 9 anos depois da agressão. 9 anos. Pois é. Aí foi o fato foi em 83, em 91 foi o primeiro julgamento e em 97 o segundo julgamento. E a lei só foi criada em 2006. Em 2006, então você vê que nessa época as crianças elas não tinham conhecimento do que estava se passando, né? Mas a minha família estava cuidando delas. E é isso, quando uma mulher sofre agressão, a família toda perde. É. Quando a família é da mulher, agora pensamos quando a família é do pai, do agressor. Que acolhimento essa família, essas crianças têm? Muitas vezes a família do agressor desvirtua a história. A coberta. A coberta desvirtua. Por exemplo, pode dizer o seguinte:
Seu pai está preso porque matou sua mãe, mas ele matou sua mãe porque ela não prestava. Você já pensou o sentimento desse filho, desta filha? Mas nós não temos esse acompanhamento do Estado. E essas crianças precisam ser assistidas. Então a tua maior luta hoje, a senhora acredita que seja nessa educação, Na nesse questão da acompanhamento das educação. crianças que têm mães que sofrem Exatamente. violência? Porque, olha, se você não desconstruir aquela educação que a criança está tendo em relação ao machismo, ao racismo e à homofobia, ela vai crescer sendo homofóbica, sendo racista e sendo machista. É importante frisar que o caminho, o combate à violência doméstica no Brasil, qualquer seja E o qualquer lugar, tipo de é cultura de educação. ódio é educação. Inclusive a questão do machismo. Os índices, Maria da Penha, de violência contra a mulher seguem altíssimos. Vezes casos terríveis, recentemente, de mulheres sendo arrastadas pelo asfalto, inclusive de um caso que foi muito marcado de uma mulher que traiu o marido e o marido matou as crianças. Então, isso tudo é o machismo falando, né? Ó, Você olhando esse panorama, a gente caminhou muito, mas sei que falta para muito. Vou te contar um caso que aconteceu comigo logo que a lei foi sancionada. Eu comecei a ser requisitada pela empresa. E teve um radialista, eu sei o estado, mas eu não vou falar, mas não foi. Foi um grande estado que ele começou a me fazer o interrogatório, um radialista, através do rádio. Então ele perguntou tudo o que ele queria saber sobre o meu caso. E no final ele disse: "Dona Maria da Penha, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. O que foi realmente que a senhora fez para merecer esse tiro? Como é que hoje em dia a gente sabe que a imprensa está preparada, mas naquele tempo, imagina, o que foi que a senhora fez para merecer esse tiro?" Eu falei: "Olha, eu vou interromper essa entrevista agora, porque você é um radialista machista. Porque se eu tivesse traído meu marido, mesmo assim eu não merecia um tiro. Porque você acha", eu falei para ele, perguntei: Quantos homens estariam vivos se as mulheres atirassem porque foram traídas? Exatamente. Você acha que ainda existiria homem na face da terra? Imagina se Muitos todas as poucos. mulheres caídas matassem seus filhos. Exatamente. Nossa, como é que como o machismo é deixa o machista é despreparado para entender, não é? Com É certeza. uma pessoa totalmente despreparada quem é machista, para desprepa pra despreparado para entender o que é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Tem que respeitar. Com certeza. E a senhora é a maior referência, Docita, violência doméstica contra as mulheres. E com certeza recebe muitos convites para palestrar aqui do Brasil. O que a fez aceitar o convite do movimento de estar hoje em Brasília? Pela importância, né, do movimento, eu comecei assim, porque falar o mesmo, todo mundo fala, todo mundo desliga para o 180, é importante. Todo mundo fala o que de praxe deve ser feito, mas eu acho que as pessoas têm que ser sensibilizadas a saber a história e de saber como ajudar. Porque cada pessoa pode ajudar ao vizinho, a sua vizinha, sabendo, tomando conhecimento de como pode ajudar. Aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, É coisa coisa do passado, tempo né? passado.
Tem que intervir. Tem que intervir. A pessoa que está passando pela situação, ela não vislumbra onde ela buscar ajuda, mas a amiga, a vizinha, a parenta é um apoio e pode orientar, e pode conversar com essa mulher, e pode acompanhar essa mulher, pode instruir essa mulher, pode convencer até a própria família, que aí às vezes é resistente, né, a tomar uma atitude mais drástica. Tudo que uma mulher agredida necessita de apoio. Necessita de Governo, apoio. vizinhos, da família. Da família, tudo, porque apoia ela a sair daquele relacionamento. Porque a lei existe para poder romper esse relacionamento, que não vale a pena. A gente completou aí 20 anos de Lei Maria da Penha, a um marco. O que a senhora pensa para os próximos 20 anos? Olha, eu já estou com 80, né. Então eu penso assim, que cada dia mais eu quero ver a lei mais trabalhada, ela ser expandida para os pequenos municípios, porque não é difícil uma pessoa do pequeno município saber onde buscar ajuda. Se não existe, só existe a notícia da televisão, onde ela buscar ajuda e como fazer. Mas o pequeno município, ele precisa trabalhar do seguinte sentido: nas unidades de saúde, a equipe a psicossocial daquela unidade de saúde reconhecer aquela vítima que chega várias vezes à unidade de saúde com problemas psicológicos e físicos, mas que ela não tem coragem de falar que apanha do marido. Ela inventa uma história para os ferimentos do corpo e ela não sabe nem justificar por que é que ela está naquela depressão, mas, no entanto, é porque ela sofre violência. E a equipe psicossocial, ela precisa ser capacitada para entender esta mulher, conversar com essa mulher e conduzir essa mulher, o município conduzir para uma macro-região, onde ela vai encontrar a delegacia, o centro de referência, a delegacia da mulher, vai ser capacitada numa casa da mulher para uma atividade, uma atividade de trabalho e ser atendida na Lei Maria da Penha. Ela vai sair daquele relacionamento. Independência financeira, que é muito que a gente fala aqui no Povimente, de empreendedorismo feminino, é crucial para quebrar essa corrente da violência doméstica. Uma mulher numa cidade pequena que depende do prato do feijão que o marido bota dentro de casa. Aí, para ela ganhar esse prato de feijão, ela aguenta cachaça, aguenta o peia, aguenta abuso dos filhos, os filhos serem abusados pelo pai, e ela vai buscar ajuda onde? Ela não sabe. Ela vai ligar para o 180, o 180 vai dizer, vai procurar isso e aquilo, mas o caminho é o pequeno município, o pequeno município é que tem que conduzir essa mulher para a liberdade dela. Perfeito, Maria da Penha. A gente está caminhando para o final. A senhora exerce um papel muito importante para o Instituto Maria da Penha, junto com a Conceição. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês no Instituto. Olha, a gente trabalha essa questão das comunidades, das empresas, de levar informação de como a empresa pode ajudar uma mulher que sofre violência dentro da sua empresa, entendeu? Trabalhar nas escolas, como nós fazemos o trabalho do Tião, não é? Trabalhar nas comunidades, né? Nós temos um projeto também que estão os defensores mirins, que a unidade de Pernambuco faz, onde tem crianças que trabalham o cordel da Lei Maria da Penha, né, nas comunidades pequenas, sensibilizando a população do que é a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante.
Perfeito. E o instituto funciona com o apoio de doações? Exatamente. Então a gente, por exemplo, em palestras, capacitações, capacitações em várias instituições, essas capacitações que o instituto faz das empresas, né, é o que sustenta o instituto. Maravilha, Maria da Penha. E agora, gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para uma mulher que está vendo esse vídeo agora e que se sente perdida, está sofrendo violência doméstica e não sabe como sair dessa realidade. O que a senhora diz a ela? Olha, eu acho que a mulher do pequeno município, ela procure uma pessoa do centro de vi da do centro de unidade da escola pública do seu município, procure nessa instituição um apoio para ela saber como sair. Porque um amigo dê um apoio, uma pessoa que tenha mais, conhecimento sobre como uma mulher sair da situação de violência e ela receba esse apoio dessa pessoa, né. Porque só assim não é o que se a gente vê na televisão, mas só através daquela amizade entre as pessoas que a gente vai aprendendo a caminhar e sair de uma situação tão triste e tão difícil de sair para quem não tem um conhecimento. Maravilha. Muito obrigada, que entrevista especial. A sua importância é de um valor inestimável para a gente, o Brasil todo agradece seu trabalho. Obrigada, Obrigada. viu. Siga firme.